Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a bola a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o 1 contra 1, o programa mais tosco da internet brasileira. Fala, galerinha da Interneuta. Mais um podcast do 1 contra 1 na área. Eu sou João Pedro Coelho. Ao meu lado não, né? Do outro lado, Eduardo Debs, direto de São Paulo. Du, e aí? Opa, meu amigo Coelhão, de boa. Do lado não pode que nós estamos em tempo de pandemia. É, mano, é isso mesmo. Bom, hoje, no nosso programa de número eu não sei qual, vamos falar sobre aqueles grupos que animam os jogos, que são a alma do futebol, as torcidas. Mas, em cada país, ou cada continente, ou cada região, podemos dizer que tem um nome, né? Temos aqui no Brasil as famosas organizadas, na Inglaterra os hooligans, na Argentina os barra bravas, e a gente vai contar um pouquinho sobre eles, falar também um pouquinho sobre a questão da torcida organizada aqui no Brasil. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre os barra bravas, que são grupos de torcidas mais ali na área da América Hispânica, quanto a Argentina, no Uruguai também encontra. No Brasil também temos exemplos de barra bravas, que são aqueles grupos de torcedores que ficam com instrumentos musicais, fogos, fumaça, faixas atrás dos gols, apoiando seus times, né, durante todos os jogos. Porém, eles têm uma diferença das torcidas organizadas, que é não possuir uniforme próprio. E também eles não têm um número gigante de membros, né? Eles são bem restritos ali em grupos. Eles não possuem associados em grande massa. E eles não se identificam como organizadas, mas sim como torcedores que estão ali para apoiar, como grupos mesmo, com seus instrumentos, fumaça, fogos e os cantos, né, que incentivam suas equipes durante os jogos. Du, e nada melhor para falar dos hooligans do que você. Você tá dizendo assim, parece que eu saio espancando a galera em Londres, meu filho. Não, mas, Claramente não, mas foi você que me apresentou o filme Hooligans. Grande filme Hooligans, excelente filme. E diga-se de passagem, meu amigo Coelhão, estamos no 8º programa desta bagaça. Até onde Respeite quem pôde chegar onde a gente ainda nem chegou. Disse tudo exatamente. Ainda conquistaremos o mundo, como diria Pink Cérebro, meu amigo Coelho. Bom, os hooligans e tal, vamos falar um pouquinho deles agora então. Os hooligans, eles têm o início, né, da presença dos hooligans é uma coisa incerta, né? As pessoas não sabem exatamente, os sociólogos, os estudiosos das torcidas inglesas não sabem precisar exatamente onde e quando surgiram os hooligans. A única coisa que se sabe é que os hooligans, eles são originários de gangues, né? Na Inglaterra, na Irlanda, antigamente era por conta da situação de desenvolvimento social lá, né? A sociedade ela sempre foi desenvolvida a partir de reinos, clãs, né? E aí originou-se, né? Depois de algum tempo, uma rixa entre cidades, grupos diferentes. E esses grupos acabaram, quando o futebol cresceu e se popularizou, esses grupos acabaram se inserindo no futebol. Então, torcendo para as respectivas equipes das suas respectivas cidades, esses clubes acabaram criando ligas de torcedores, né? E por serem já inimigos de outras gangues, que por sua vez nas suas cidades também passaram a torcer para seus times, acabou criando essa formação de torcedores, né? E muita gente confunde, meu amigo Coelho, uma coisa aqui que é válido dizer: hooligan não é a mesma coisa que ultra, tá? Os ultras, eles são torcedores ali que estão mais na Itália, mais ali na Alemanha, leste europeu, e enfim, eles não são hooligans, tá? Os hooligans são exclusivos ali da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né? Ali se pode colocar Irlanda, País de Gales, enfim, ali são os hooligans, né? Porque eles têm uma mentalidade um pouco diferente. Os ultras, por exemplo, já são grupos que têm uma opinião partidária, política envolvida, né?
São grupos que levam algumas bandeiras que os hooligans, por exemplo, não levam. Os hooligans têm um código de ética, de conduta, por exemplo, na briga que os ultras não têm, né? Então você tem a presença, por exemplo, assim, muito do nazifascismo no meio dos ultras, o que você já não tem, por exemplo, no meio dos hooligans, né? Então, apesar de ter, né, toda regra tem sua exceção. Então o que acontece é o seguinte, hooligan é um termo originário aí de gangues, né? E é exclusivo da Inglaterra. Ah, sim, concordo. Edu, e você acredita que as organizadas elas vieram graças aos hooligans? Elas têm influência dos hooligans na sua fundação ou não? Como que começa as torcidas organizadas aqui no Brasil? Olha, Coelhão, eu vou ser sincero, eu acho que os hooligans eles não estão associados a nossas torcidas aqui no primeiro momento, né? No primeiro momento, eu acho que as torcidas brasileiras elas se inspiram nos próprios movimentos sul-americanos, né? E, enfim, que passam a acontecer no mundo, né? Só que na verdade é o seguinte, eu acredito que a torcida organizada é um movimento nosso porque ela surgiu num período assim que não é muito comum você ter registros de torcidas, né? Apesar de você ter ali na década de 10, já na Argentina, por exemplo, acho que você vai falar isso quando você falar mais dos Barras Bravas, você já tem os Barras Bravas surgindo na Argentina, né, as hinchadas argentinas, e o que acontece? Na década de 30, 20, você começa a ter movimentos assim com maior frequência na América do Sul, né? E aí você tem, por exemplo, na década de 30, 39, por exemplo, a fundação da Charanga Tricolor e da TUSP, as torcidas do São Paulo que passaram, naquela época ia-se de terno, meu amigo Coelho, terno, chapéu, fraque, bengala, nos estádios de futebol. E aí eles passaram, por exemplo, a ficar num canto do Pacaembu, nós já falamos sobre o Pacaembu aqui, e ficavam num canto do Pacaembu todos vestindo um uniforme de jogo. Então era uma coisa que destacava, né? Era aquele mar de marrom, cinza e preto de ternos, né? Vestidos de elegância das pessoas. Sociedade, né? E aí você tinha destacado ali um grupo vestido de branco, ali 30, 20 pessoas, que tocavam fanfarras, músicas de fanfarra. E aí você tem depois o surgimento da torcida do Flamengo, depois essas torcidas vão se formando, mas aí a ruptura mesmo, o ponto acho que inicial das torcidas organizadas do Brasil é a fundação da Gaviões Fiel, né? Acho que aí já é o ponto inicial da formação real de torcidas organizadas no Brasil. Então acho que assim, foi influenciado um pouco por movimentos sul-americanos. Acho que talvez no comportamento em relação à briga, na década de 80, 90, talvez possa sim ter uma influência dos hooligans, com certeza. Mas vou falar pra você que na questão da formação, eu não vejo participação direta de influência europeia não, viu, Coelhão? Eu acho que é coisa mesmo daqui natural e quando teve alguma influência, se teve, foi realmente sul-americana. Certo. E na questão da Argentina, né, que você falou das Barra Bravas, ainda nem conhecido como os Barra Bravas, tem essa primeira notificação de incidentes em estádio em julho de 16, né, 1916, em Buenos Aires, quando teve um duelo entre Argentina e Uruguai, num estádio com capacidade para metade de 40 mil pessoas, e o jogo recebeu 40 mil pagantes, e acabou tendo uma treta generalizada com o estádio sendo incendiado. Foi um rolo. E aí começou essa questão das pessoas começarem a olhar meio torto para questões organizadas, barra bravas, hooligans, essa questão da violência. E é um tema que a gente tem que tratar aqui, não pode deixar de lado, que é essa questão da violência, dos incidentes. O que você acha, Edu? Sobre isso, sobre essa questão, sobre marginalizar a organizada. Acho que são duas coisas assim, viu, Coelhão? Marginalizar a torcida organizada a gente também não pode, porque é aquele negócio, né? Quando você está marginalizando uma pessoa, você está marginalizando um grupo, você acaba sendo excludente e tem muitas pessoas boas dentro da torcida organizada. Há projetos bacanas das torcidas organizadas. Acho que excluir não é a solução. A gente tá vendo que não é a solução, né? Porque é aquele negócio, você tira o cara dentro do estádio, mas o cara que tá a fim de brigar, ele não está preocupado se ele vai brigar dentro do estádio, se ele vai brigar fora, se ele vai brigar no metrô, ele vai brigar, né? E você falou, só fazer uma recapitulação histórica aqui, você falou da questão dos Barra Bravas em 1916, né? Aí na Argentina, Uruguai, esse confronto. E na história também dos hooligans e dos ultras na Europa também tem um episódios parecidos, né?
por exemplo, uma invasão de torcedores no estádio na Inglaterra para ver uma final nos anos 40, Stoke City Bolton, né? Foi uma coisa que aconteceu aí. Tinha um estádio que tinha capacidade para 30 mil pessoas e recebeu 45 a 55 mil pessoas, né? Os números variam um pouco nas versões, mas essa invasão desses torcedores causou uma queda de uma arquibancada e a morte aí de algumas pessoas, né? E também de feridos. E aí nós vamos um pouco mais para frente na história, em 1985 mais precisamente, na final da Champions League entre Juventus e Liverpool, em Heysel, na Bélgica, e a tragédia de Heysel, que acho que você deve conhecer, alguns dos ouvintes devem conhecer, que foi uma pancadaria iniciada pelos hooligans, né, ingleses contra os ultras da Juve, e o estádio estava superlotado, havia uma superlotação, e isso também desencadeou aí numa pancadaria, gente pisoteada, parte da arquibancada que caiu, incêndio, e aí nós tivemos um saldo de 33 mortos e mais de 400 feridos, né? Então é uma coisa assim lastimável. Certo. E é sempre bom lembrar também que o Brasil ele não é exclusivo de torcidas organizadas. Temos aqui exemplos de Barra Bravas, como ali mais pro sul, como a Barra Brava da Chapecoense, um exemplo. Os Ultras do Atlético Paranaense. Temos também os Barras do Fluminense. Só a questão de os hooligans, eu não sei se tem algum grupo de hooligans aqui no Brasil, não sei se você pode me corrigir, Du. Tem músicas, né, que eles introduzem, mas eu não sei se consideram grupos hooligans. É que o hooliganismo é diferente, né, Coelhão? O hooliganismo ele tem uma ética, é até irônico dizer, mas é uma ética, né, uma ideologia por trás e que as torcidas organizadas têm essas próprias. E no Brasil tem muito preconceito com relação ao que é diferente, né? E por exemplo, as torcidas organizadas, inclusive algumas aí tem casos, se você precisar na internet você vai achar, não vou citar nomes aqui, mas de torcedores que foram inclusive ameaçados de morte, né, por tentarem colocar um modo diferente de torcer dentro dos estádios paulistas, dos estádios mineiros, dos estádios cariocas, né, principalmente... Sim, existe um conflito muito grande entre a torcida do Atlético Paranaense, organizada dos fanáticos, e os ultras do Atlético, né? Sim, sim. Aí já não sei também se é coisa envolvendo o clube ou não, mas eu tô dizendo assim, pelo modo de torcer. Pelo modo de torcer há um preconceito. Certo, então sim. tem que ser aquele negócio da torcida ser pautada pela caixa, pelo samba, não pode ter o bumbo, tem que ser na verdade é a mesma coisa que o surdo, né? Mas o que acontece? O pessoal dá preferência para aquele clima, ritmo carnavalesco. Aí você mistura a torcida com escola de samba. Aí vira uma patifaria, na minha opinião, uma patifaria. E, enfim, apesar de termos aí torcidas organizadas que estão fazendo um belo carnaval. Inclusive, esse último ano aí nós tivemos a Mancha Verde campeã, né? Do Carnaval de São Paulo. Em 2019, sim. A Dragões, que Dragões sempre chega bem, Real. a Gaviões que tem muito título. Exatamente. Também. Então, assim, é legal, pela festa, sim, é legal, mas assim, você não pode podar os outros torcedores de torcerem como eles querem por conta de uma coisa só. Enfim, é aquele negócio, tem que se adaptar, o futebol se adapta, né? E, então a gente teve muitos movimentos que cantavam músicas legais, foram barrados nos estádios e depois, de certa maneira, até acabaram conseguindo vencer, porque as músicas ficaram tão bacanas que acabaram pegando dentro da própria organizada. E aí acabaram virando músicas de variação diferente. Então você tem, por exemplo, um ritmo diferenciado no Brasil, né? Você pega, por exemplo, uma música ali clássica argentina, né? Aquela olê, 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 olá. E aqui no Brasil se canta de outra maneira, até empolga, né? E aqui se canta de outra maneira. Então, por exemplo, aqui você canta olê, 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 olá. É diferente, entendeu? A batida é diferente. Virei a cadeira pra você. Que é The Voice bancada. Podemos fazer esse programa, hein, meu? The Voice bancada. O que você acha? Pelo amor de Deus, com você cantando. Não, vou variar. Sou péssimo cantante. Aí que nossa audiência vai pro saco mesmo. Sou péssimo cantante, meu amigo. Que bom que sabe. É aí que é bom, a pessoa reconhece. A autocrítica é fundamental. Estamos falando aqui de autocrítica. A autocrítica é fundamental. Excelente. Mas, Edu, voltando aqui pro assunto, brincadeiras à parte, né? A gente não pode deixar de falar de organizada e não falar também da questão da torcida única nos estádios. Sou nos estádios contra, aqui em São Paulo, absolutamente desde 2016, os clássicos têm. Sim, também sou contra. Porém, muita gente culpa as organizadas por isso.
Muita gente culpa as organizadas por brigas. Porque eu não levo meu filho para clássico porque tem organizada. É como a gente falou, né? Muitas pessoas marginalizam os torcedores organizados, o que nem sempre é. A gente conhece casos de pessoas ali, instituições de caridade que eles ajudam, projetos sociais, e infelizmente por uma minoria mesmo, as torcidas organizadas acabam levando o rótulo de bandidos, de marginais e tudo mais, né? Coelhão, aqui vai uma frase aqui que eu sempre ouvi desde criança, você deve ter ouvido ela também, muitos ouvintes devem ter ouvido, que é uma frase clássica de pai, mãe, vó, vô, tio, papagaio, periquito, que é a seguinte: quem faz a fama, deita na cama. Então, Deita na aquele cama, negócio, as sociedades organizadas, elas tiveram ali nos anos 80 e 90 um período, foi o auge da violência, que aí nos anos 2000 chegou ali a culminar já com o uso de arma de fogo, faca, morte, né? E, enfim. E aí, pô, isso acabou criando, né, essa visão da sociedade, né? A própria ação das torcidas nos anos 90, 80, 90 e 2000, ali, né, no final dos anos 80 até o começo dos anos 2000, também não ajudaram muito a própria torcida a ter imagem boa, né? As próprias ações não ajudaram, porque eram ações de violência, ações de barbárie, e aí as pessoas ficam com isso marcado na cabeça. E aí o governo, que não é tonto nem nada, né, vai lá e aproveita e usa essa imagem. Então é o seguinte, aqui em São Paulo a gente tem uma grande polícia, a melhor polícia do Brasil, uma das melhores polícias do mundo, com os piores salários, né? Quero fazer essa crítica aqui, aproveitar. E aqui a gente tem condição sim de segurança para um jogo de duas torcidas, né? Eu não vejo motivo de proibir uma torcida porque tem briga. No estádio a gente sabe que não tem briga. Já foi o tempo de briga em estádio. Hoje em dia não tem mais briga em estádio. Hoje a briga acontece no metrô, longe do estádio. É que pra quem comanda ali tá fácil, né? Tipo, é fácil não ter torcida e falar que tá fazendo um bom trabalho e poupar, né? Vamos dizer assim, poupar os esforços pra manter a segurança do espetáculo e ter um espetáculo como todo mundo quer, com duas torcidas. É que a gente tá naquela fase da gourmetização, né, Coelhão? Então, os responsáveis pelo futebol paulista, digo Federação Paulista sim, não tenho medo de falar não, Federação Paulista é que tem medo das torcidas organizadas, né? Porque acha que os torcedores organizados ainda vivem naquela época dos anos 90. Não vive mais, porra. Acabou isso, entendeu? Agora, se a Federação Paulista não tem capacidade de organizar um campeonato onde se tenha duas torcidas, né? Se ela não tem capacidade de chegar lá com a Polícia Militar e falar, organizar... A Polícia Militar, eu tenho certeza absoluta que tem capacidade total de dar segurança aos torcedores que estão no estádio. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? Eu frequento estádio, já presenciei confrontos, já presenciei brigas, entreveiras, mas já presenciei todas elas intervenção rápida da Polícia Militar, tá? Obviamente todo mundo às vezes erra, né? Alguma operação, alguma coisa, mas a Polícia Militar é totalmente capaz sim de controlar. O que a gente precisa, Coelhão, como posso dizer assim, não é de segregação, a gente precisa de punição, né? Então, não punam o CNPJ, punam o CPF. Se bem que às vezes o CNPJ tem culpa. Mas punam o CPF. Quando você pegar e individualizar a ação daqueles torcedores, quando você penalizar individualmente aqueles torcedores, conforme as ações de cada um deles, as pessoas vão estar vendo uma resposta à violência de forma justa e contundente. Porque você vai estar dando para aquela pessoa o que ela merece ter, não mais do que isso, né? E você vai estar mostrando para a sociedade que tem lei. E aí você vai acabar afastando os maus torcedores, aos poucos. Certo. Eu concordo com você nessa questão, mas ao mesmo tempo eu não consigo concordar, porque eu acho que quem é o cara ali que vai preso em jogo, faz alguma algazarra no estádio e vai preso, ele é solto logo em seguida, né? Não tem nenhum motivo para ele ficar mesmo e imporem a lei em cima dele. Eu acho assim que essa questão de brigas, eu acho que poderia fazer um teste de penalizar o clube mesmo, quando acontecer alguma coisa dentro do estádio, porque fora não tem porquê. Mas eu queria ver se começasse a pegar o time, punir o time com pontos, lógico, o mando de campo a gente já tem, mas começar a perder ponto em campeonato, essas coisas. Vamos ver como que ia ser esses baderneiros que acabam atrapalhando as organizadas que vão ali para fazer festa, e sempre tem um ou outro que quer fazer algazarra e acaba complicando, né, para todo mundo. Sim. Eu não vejo isso como uma coisa justa, entendeu? Eu não vejo isso no sentido de justo.
Porque aí você, por exemplo, assim, vamos supor, você tá lá assistindo o jogo tranquilamente. Aí o Corinthians foi pra final. Aí um cara da Gaveta Fiel invadiu o campo. Bom, ó, o Corinthians não vai pra final mais, ó, tá eliminado do campeonato. Então, mas aí Então o é o cara não complicado invadiu o isso. campo. Mas tem sempre aquele cretino que merece tomar uma coça que invade o campo. Tem sempre um cretino que faz aquela cagada sendo sinalizador. Ah, Tem mas sempre antes um dele, cretino que vai lá pra brigar. antes dele pular o acrílico ali do setor norte do estádio da Arena Corinthians, ele já teria apanhado de um monte. Aí tá, aí o que acontece? Aí você tornaria a torcida também repressiva entre eles. E aí pode causar mais briga ainda, porque aí o cara que bater nesse cara, esse cara vai estar com mais dois, aí esses dois vão brigar também. E Ah, aí eu você te vira uma garanto que os dois vão bater pancadaria. no amigo mesmo. É complicado, infelizmente, a gente. Uma coisa que é única e certa, meu amigo Coelho, é que as leis desse país são uma bosta. Ah, isso Desculpa é fato, falar não isso, precisa nem desculpa falar esse ser... palavrão, mas é porque é isso mesmo. E é branda, foi o que você falou, é branda. O cara vai lá, o cara jogou uma pedra na cabeça de um torcedor. Isso é tentativa de homicídio, velho. Ninguém tá com uma pedra, ninguém tá com um Uma paralelepípedo privada. da rua, uma Uma privada privada. na cabeça do outro, sem intenção de matar ou de machucar. Ai, foi de zoeira. Você tá com uma privada, filho da puta, na cabeça do outro, mano. É tentativa de homicídio. Aí o cara sai todo pimpão pela porta da frente, como você disse, e no jogo seguinte ele tá no estádio. Sim, Né? sim. E aí você quer o quê? Que a polícia militar vai ficar vendo o cara crachá, que nem lá o Severino, cara crachá, pra ver quem que tá entrando? Não, a Federação Paulista que desembolse a porra do dinheiro, a CBF que desembolse a porra do dinheiro, os clubes desembolsem a porra do dinheiro e coloquem um leitor digital na porta do estádio, porra. Faz alguma coisa também. eu lembro Também que eu ninguém se chegava- preocupa. Eu lembro que uns 10 anos atrás, quando eu ia em estádio, as primeiras vezes que eu fui, né? Tinha, logo na entrada, tinha uma lista. Uma lista não, era um banner com o logo do time, o hino, escalação e tudo mais. E embaixo era engraçado que tinha torcedores proibidos de entrar ao estádio. Aí tinha nome, CPF, RG, tinha tudo. Era muito engraçado até. Não, mas quem vai fiscalizar isso? Quem que vai Exato, é isso fiscalizar que eu ia isso? falar. Eu duvido que funcionava de alguma forma. Você entra numa muvuca de gente entrando no estádio, vão ficar pedindo RG de cada um. Exato. Não tem como. Sabe o que é foda, Coelhão? É aquele negócio. Pra quem tá organizando, é fácil proibir, porque você não vai ter mais trabalho. Se você não proibir, você vai ter trabalho. Vai ter que Sim, gastar exato, dinheiro. exato, Então o pessoal exato. prefere proibir, que é mais barato, né? É mais barato enfim, e aí que se foda. Né? Então é complicado, cara. Sim. É difícil. Ô Edu, e para encerrar o nosso papo aqui de hoje, vamos falar brevemente sobre um programa aí que a gente vai colocar no ar logo menos, do Voz das Torcidas. Fale em poucas palavras o que você tem a dizer sobre o nosso novo quadro. Olha, eu só vou dizer uma coisa, hein, Coelhão? No dia do sorteio, é dia 30 de junho, né? O Isso, vou sorteio da falar camiseta, logo né? menos do sorteio. Tá rolando lá no Instagram, o Coelhão vai falar aí com vocês aí, meus caros ouvintes, telespects. Mas a questão é a seguinte, só vou dizer 3 palavras pra você, meu amigo Coelho. Único, melhor e maior. Ponto. O resto a galera vai E eu descobrir aí posso, nas eu posso nossas redes dizer em sociais. 2 palavras sobre o que eu já vi? Diga. Parabéns. Excelente. E você comentou... Duas palavras. Excelente. Você comentou aqui do nosso sorteio, tá rolando lá no nosso Instagram. O Instagram é @1.contra.1, tudo em extenso. Um sorteio de uma camisa oficial do seu clube. E você entra lá no nosso Instagram, você pode conferir a promoção da camisa. Você vai ganhar uma camisa oficial de clubes, seja do Brasil, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da África, da Ásia, de onde você quiser. Só dos clubes da Coreia do Norte que não vai ter como, porque ninguém sabe onde vender. Né, Edu? Mas é bem claro que é de time de futebol, né? Da liga, né? Porque seleção, o orçamento desta bagaça está ficando curto, meu amigo Coelho. E faz até mais um recado, hein, Coelhão? Novidades. Nós teremos agora podcasts, vlogs solos nesta bagaça, não é? Em tempos de pandemia é o que tem pra fazer. Tempo de pandemia. Eu estarei apresentando todas as sextas-feiras a partir da próxima sexta-feira, aliás. Que é dia... Você tem calendário fácil aí, Coelhão? Oi? Vamos abrir aqui. Vamos abrir o calendário aqui. Eu vou chutar dia 7. Não, a próxima sexta-feira é dia 5. Não, quase. essa agora é outra dia 5. Passou perto. Dia 5 de junho eu estreio com Missão Tóquio, Coelhão. Onde nós vamos falar sobre Mundial de Clubes apenas. Vamos focar aí, relembrar as conquistas, as derrocadas, chupa Palmeiras, dos times brasileiros no Mundial. Certo? E depois nós vamos falar também de outros confrontos aí entre argentinos e italianos.
Lembra no podcast que a gente falou sobre isso, Coelhão? Teve briga, teve jogador preso, sinistro. Então eu vou focar aí no Mundial aí. E depois da semana que vem nós voltamos aí para anunciar o seu vlog, né? Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com camisetas, é isso? É isso mesmo, Edu. Vou falar mais pra frente. É um projeto aqui que eu tô idealizando ainda, mas o público vai ficar sabendo logo menos. Lá no Instagram, a gente vai soltar no IGTV, aqui no YouTube. Vai ser uma festa, uma farra, a alegria do torcedor brasileiro. Que beleza, hein? Como diria o meu que beleza, hein? Que fado no Coelho, hein? Então é isso, né, Edu? Mais um podcast aqui chegando ao fim. Manda um abraço Sinistro. pra alguém aí? Eu gostaria de mandar... Posso mandar um recado em vez de um abraço? Pode. Acorda aí, Federação Paulista de Futebol. Acorda aí, aproveita que tá rolando pandemia, tá tudo parado. Senta pra resolver a porcaria do Paulistão. Dá o título pro Santo André logo, entendeu? Foi o melhor time ainda, ponto corrido. Já cagaram o meu São Paulo mesmo, que era pra ser campeão paulista São Paulo, né? Mas, enfim, dá o título pro Santo André, velho. E federação, se movimenta, que tem muito time pequeno aqui no nosso estado que dependia desse primeiro semestre pra fazer caixa, pra pagar gente, pra pagar funcionário. Então, se mexam todo mundo aí e tentem ajeitar isso o mais rápido possível. E pensem nessa questão da organizada, o federação, CBF, governos. Por favor, preste atenção no torcedor, a torcida é o maior patrimônio do futebol. É isso aí, Edu. Então é isso, né? Um forte abraço pra você, pros nossos ouvintes e até o próximo programa. Falou! Tamo junto, queridão. Falou, fui!